vamos trazer a tua mensagem. De manhã, falamos sobre o teu amor, que é um amor exigente. Agora, vamos, ó Pai, entregar a mensagem sobre o amor também. O amor que intercede. Ilumina a mente de todos aqueles que vão ouvir a tua mensagem, para que, ouvindo-a, possam, de fato, se ainda não são intercessores, possam se tornar intercessores. Se ainda não são convertidos à tua palavra como verdade absoluta, que possam ser tocados pelo Espírito Santo e se converterem. Tem misericórdia do teu servo, ungindo-o com o Santo Espírito, para trazer a tua mensagem do jeito que tu queres. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Uma visão geral do texto que nós lemos, Efésios 3, 14 a 19. Aqui o apóstolo Paulo ora a Deus pelo fortalecimento da igreja. E ele está orando a Deus, intercedendo pela igreja, para que Deus a fortaleça. E o apóstolo Paulo está estabelecendo aqui um exemplo para todos os pregadores, para que todos os pregadores façam a mesma coisa que ele faz. Que todos nós entendamos de uma vez por todas que é somente pela obra do Espírito Santo em nós que podemos ser firmemente estabelecer na nossa fé e crescer nela. O amor de Deus, meus irmãos, o apóstolo Paulo está colocando aqui, é tão grande que a nossa mente jamais conseguirá compreender completamente. Mas nós também sabemos que o amor de Deus é mais do que suficiente para suprir cada uma das nossas necessidades, inclusive a nossa compreensão espiritual. Basta que para isso estejamos diariamente nos exercitando espiritualmente através da leitura da palavra de Deus. O grande objetivo na vida de cada cristão, o maior objetivo na vida de cada cristão deve ser crescer. Crescer, se encher do amor do Espírito de Deus para que possam desfrutar plenamente das bênçãos divinas e serem, com a sua vida, com os seus atos, com as suas palavras, testemunhas fiéis da graça de Deus no mundo. O apóstolo Paulo diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Este é um sinal de reverência. O apóstolo Paulo fala sobre suas orações para a igreja de Éfeso. E ele fala não somente como sinal do amor
por cada um dos irmãos que se reuniam ali, mas ele fala principalmente incentivando em que cada crente da Igreja de Cristo ore, seja um intercessor. Esta experiência que nós estamos tendo cada quarta-feira de interceder pelas famílias, interceder pelos membros da igreja, é uma experiência que está sendo aconselhada aqui neste texto. A oração nem sempre requer que nós fiquemos de joelhos, mas esse é um sinal comum de reverência a Deus. Quando, particularmente, nós estamos orando por um assunto muito sério, nós devemos orar de joelhos. Meus irmãos, uma coisa que nós aprendemos aqui neste texto é que quando o amor deixa de ser apenas de palavras e passa a ser praticado, as atitudes passam a ser todas positivas. É isso. Iluminado pelo Espírito Santo. É essa a mensagem que Deus tem para nós hoje à noite. É muito bom. É fascinante a prática da oração pelos outros, pelas outras pessoas. Nós chamamos isso de oração intercessória ou oração sacerdotal. Porque cada crente é um sacerdote. A reforma defende a tese do sacerdócio universal dos crentes. Jesus Cristo nos dá o exemplo na sua oração que ficou registrada em João 17. O apóstolo Paulo aqui dá outro exemplo. Ele orava a favor da igreja de Éfeso. Ele estava preso em Roma. Mas ele não esquecia de orar, de interceder pelos irmãos. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos em dificuldade, nós achamos que só nós devemos ser motivo de oração. Mas mesmo quando nós passamos por dificuldade, vejam só, o apóstolo Paulo estava preso. Mas ele se colocou de joelho, intercedendo pela igreja de Cristo. O que? O amor. O verdadeiro amor. O amor honesto. O amor exigente. O amor intercessor nos leva a fazer. Nos move a fazer, em primeiro lugar, nos leva a encarar a intercessão como um dever. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Não se concebe alguém dizer que é cristão se não é um intercessor. Porque é o que a Bíblia manda fazer. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a ordem é: orai uns pelos outros. Isto é intercessão. Orai uns pelos outros. O apóstolo Paulo aqui orava pelos irmãos que estavam em Roma. Porque não se concebe
Crente que não ora pelo irmão, pelos outros. Veja o que o versículo 15 do texto base diz. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Os cristãos pertencem à mesma família. Nós somos da mesma família, por isso chamamos uns aos outros de irmãos. A família de Cristo deve ser uma família cheia do amor de Cristo. Se é uma família cheia do amor de Cristo, ora uns pelos outros, sobre os auspícios de Cristo. Ele estabelece um relacionamento baseado no amor, até mesmo entre os judeus e os gentios. Porque quando Deus nos reconcilia com o Pai, Ele faz de nós todos Então nós somos um em Cristo. Porque nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. E se pertencemos ao corpo de Cristo, há apenas uma família que tem para nós valor incomensurável no céu e na terra. Meus irmãos, prestem bem atenção. Fora disso, fora dessa unidade em que a igreja se torna, fora disso, a igreja não é corpo de Cristo. Então, se nós não oramos uns pelos outros, se nós não somos um corpo de Cristo, fora do corpo de Cristo, a igreja é um caos. A igreja é caos e dissensão. Cada um para um lado. Cada um cuidando dos seus próprios interesses, como os filhos do diabo. Porque os filhos de Deus formam um corpo, prestem bem atenção nisso. Não deixe essa palavra de Deus entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se você não acredita no inferno, então deixe fazer isso. Porque você vai exatamente para o inferno. Mas se você acredita no que a Bíblia fala, comece a partir de hoje a orar pelo seu irmão. Comece a partir de hoje a contribuir com a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Segundo o ensino da palavra de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós devemos interceder. É dever nosso interceder uns pelos outros. Devemos orar pelos nossos irmãos, pela nossa família, pela Igreja Nacional, pelos missionários da Igreja, pelas autoridades. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Veja o que a palavra de Deus nos diz sobre o assunto. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens.
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que nós devemos orar. Eu comecei exortando a igreja que nós orássemos uns pelos outros. A palavra de Deus, inclusive, vai muito mais longe. Em Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, nessa nossa missão de intercessores, nós precisamos ter uma agenda. Nós colocamos uma agenda aqui embaixo desse púlpito. E anunciamos à igreja que todos aqueles que tivessem pedido para que nós intercedêssemos na reunião de oração da quarta-feira, faz tempo que ninguém escreve pedido nenhum. Ninguém dá importância. Na hora dizem, se dessem importância, estavam escrevendo esses pedidos. Nós, individualmente, crente que é crente verdadeiro, individualmente ele tem uma agenda. Uma agenda com uma lista de pessoas enfermas que precisam de oração, de viúvas, de órfãos, de encarcerados, para apresentar ao Senhor todos os dias nas suas orações. É assim que funciona. É aconselhável, meus irmãos, fazer isso. É bom. E todo crente deve ter uma agenda de oração. Uma agenda de oração não dos seus pedidos apenas. Todos nós sabemos que nós temos famílias aqui na igreja com problemas espirituais, com necessidades espirituais. Nós devemos orar por essas famílias cada dia, por essas pessoas, cada dia da nossa vida. Como crentes reformados, nós somos sacerdotes. Todos. Por isso, temos o dever de levar todas as pessoas que carecem dos cuidados de Deus, levar à presença de Deus. Outro dever nosso, além de encarar a intercessão como um dever. Veja, todo crente verdadeiro encara a intercessão, o orar pelo outro, como um dever. Em segundo lugar, nós precisamos nos identificar com aqueles pelos quais nós intercedemos. Veja o exemplo de Esdras. Quando o povo de Israel estava passando por grande dificuldade, Esdras, no capítulo 9, versículos 3 a 6, ele dá o seguinte testemunho. Ouvindo eu tal coisa, quer dizer, ouvindo que o povo estava transgredindo a lei de Deus, cometendo pecados, Esdras diz, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes
e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Quantos de vocês ficam pelo menos preocupados quando o irmão está começando a caminhar pelo caminho errado? Quando vocês têm ficado preocupados quando sabem que o irmão está em dificuldade, quer seja espiritual, quer seja material? E ele continua: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras identificou-se com os seus irmãos, identificou-se com o seu povo, numa oração de confissão de pecado. Ele usa expressões como essa: as nossas iniquidades, a nossa culpa. Jesus nunca cometeu nenhum pecado, mas por amor a nós, ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que isso significa? Significa que quando o nosso irmão está passando por uma tribulação, por uma dor, quando oramos por ele, nós nos identificamos com sua dor. Nós nos identificamos com o seu sofrimento. Nós nos identificamos com a sua necessidade. Vejam aqui que Esdras assumiu a culpa e a iniquidade de seu povo. É preciso, meus irmãos, que nós, de fato, nos irmanemos na luta que nós travamos neste mundo, porque nós estamos passando por um momento de grande dificuldade em que o remanescente de Deus é cada vez menor. É cada vez mais escasso. É por isso que nós devemos ser intercessores. Esse é o nosso dever. Nós devemos nos identificar com os nossos irmãos, pelos quais nós intercedemos. Em terceiro lugar, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. A pagar o preço em favor de quem nós intercedemos. Êxodo, capítulo 32, versículo 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço do livro que escreveste. Veja que preço alto
Moisés estava se dispondo a pagar pelo miserável povo de Deus que estava transgredindo a sua palavra no deserto. O amor tem um preço. O verdadeiro crente, que é um verdadeiro intercessor, sempre está pronto a pagar o preço. Foi o que fez Moisés aqui quando orou em favor de seu povo que havia cometido grave pecado. Vocês lembram qual foi o grave pecado que o povo cometeu, que Moisés fez essa oração? Eles confeccionaram o bezerro de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, Senhor, se não risca-me, peço-te, do livro que escreveste. O apóstolo Paulo teve essa mesma disposição em favor dos seus patrícios, os judeus. Nós podemos ler isso em Romanos capítulo 9, versículo 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando dor no coração, porque eu mesmo, diz o apóstolo Paulo, desejo ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus patriotas, segundo a carne. Veja que amor. Interceder com amor tem um preço. E um preço alto. E só a verdadeira intercessão, ela só pode ser feita com amor. Nós precisamos aprender a pagar o preço. Pagar o preço do nosso relacionamento. Do nosso companheirismo. Da nossa irmandade, da nossa família. E o amor nos leva a ter a intercessão como um dever. Nos leva a ter a intercessão como uma identificação com aqueles pelos quais nós intercedemos. O amor nos leva a pagar o preço em favor de quem nós intercedemos. E em quarto lugar, o amor leva-nos a interceder com perseverança. Samuel, o profeta Samuel, é um exemplo para nós. Nós estamos lendo com o estudo da escola dominical, com a lição da escola dominical, o livro de Samuel. E Samuel foi um dedicado intercessor. Samuel era um homem de oração. Ele seguiu o exemplo da sua mãe, Ana, que era um exemplo, uma legítima intercessora. Ele orou pelo seu povo, em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, inclusive, não, hoje foi 2 Samuel capítulo 11 e 12. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, ele diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Vejam a seriedade dessas palavras de Samuel. Prestem atenção, mas prestem atenção mesmo. Quanto a mim,
longe de mim que eu peque contra o Senhor. Que pecado é este? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, deixar de orar pelos meus irmãos é pecado contra Deus. É o que está sendo dito aqui na palavra de Deus. Vou ler de novo. Quanto a mim, longe, 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Porque esse é o dever do cristão. Aí ele diz, não, eu não vou fazer isso, não. Eu vos ensinar o caminho bom e direito. É por isso que Samuel continuou orando pelo rei Saul. Porque ele sabia que Saul estava andando no caminho errado. Ele sabia que Deus tinha ungido um novo rei. Mas porque ele não estava entendendo a coisa, e ele sabia que era pecado não orar pelo seu povo, ele continuou orando. Ainda que Saul fosse um rei desobediente, Samuel continuou orando por ele. E é interessante, a palavra de Deus diz que Samuel passou toda a noite em vigília, orando com perseverança em favor de Saul. Então nós devemos orar com perseverança em favor dos nossos irmãos. Vocês que leem a Bíblia já devem ter lido que Abraão orou com perseverança a favor de Sodoma e Gomorra. Porque tinha irmão lá, tinha família lá. Ele orou por Sodoma e Gomorra e pelo seu sobrinho Ló. Então, o verdadeiro crente, além de interceder, intercede com perseverança. Interceder, meus irmãos, e não desistir, essa é coisa de crente verdadeiro. Quem não é verdadeiramente crente intercede um tempo e depois esquece e vai pedir só para ele. Crente verdadeiro não é egoísta. Pensa nos outros, principalmente nos seus irmãos. Crente que não persevera intercedendo pelo outro é crente sem amor. E crente sem amor é crente falso. Não é verdadeiro. Então, meus irmãos, a experiência, o que a Bíblia manda fazer é que nós devemos pedir para o outro. Pedir o melhor em favor de quem nós intercedemos. É o que nós temos aqui no texto. O que o apóstolo Paulo está fazendo em relação à igreja de Cristo, ele pediu o melhor. Nos versículos 16 a 19, o amor que excede o entendimento. Agora, João Calvino diz que a razão pela qual muitas igrejas não têm muitos intercessores, porque tem muita gente que não tem certeza da fé.
isto é, não são convertidos. A certeza da fé é a coisa primeira para que o crente tenha acesso a Deus. Porque a certeza da fé é alguma coisa que não é carnal, é espiritual, é acima da nossa natureza. Se nós pudéssemos fazer isso por nós mesmos, o apóstolo Paulo não tinha feito essa oração. Essa oração pedindo a Deus que conceda este entendimento, que Cristo habite no coração dos crentes pela fé, para que os crentes fiquem arraigados e alicerçados no amor. É de fato, meus irmãos, o ensino do Espírito Santo em nossos corações. A certeza da fé é um conhecimento que nós só obtemos através da unção do Espírito Santo, através da iluminação do Espírito Santo. Nenhuma perspicácia humana, nenhum conhecimento intelectual nos leva a ter esta certeza. Quando o apóstolo Paulo colocou os joelhos em terra e intercedeu pelos crentes da Igreja de Cristo, vejam quantas coisas boas ele pediu em favor dos crentes daquela igreja. A partir do versículo 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem anterior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essas foram as coisas fascinantes que o apóstolo Paulo pediu para nós que formamos a Igreja de Cristo. Coisas tremendas. Então, meus irmãos, quando nós oramos a Deus em favor dos irmãos, nós fazemos isso quando nós fazemos com sinceridade, nós fazemos com um grande desejo no nosso coração. E qual é o desejo? É que Deus abençoe essas pessoas com o seu melhor. Que Deus abençoe o irmão com os seus tesouros, suas riquezas. Porque quando nós oramos, quando nós somos crentes, nós sabemos que Deus é fiel, é bondoso, é misericordioso. E a palavra de Deus nos ensina uma coisa muito interessante, que vocês nunca leram na Bíblia. Se leram, não prestaram atenção.
Porque se tivessem lido e prestado atenção, a vida de vocês era interceder pelos outros. Porque o que nós aprendemos na Bíblia, que orar pelos outros, interceder pelos outros, redunda em bênçãos para nós. Duvidam isso? Vejam o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10 a 12. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então, vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Depois de tudo que foi narrado, de tudo que foi escrito no livro de Jó, seus sofrimentos, suas perdas, suas revoltas, seus confrontos com os seus amigos Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, Deus mandou Jó orar pelos 3 primeiros amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. A Bíblia afirma que Deus mudou a sorte de Jó quando ele intercedeu pelos seus amigos. Jó 42, 10. Isso não é maravilhoso? A pessoa que recebe os maiores benefícios na intercessão é o próprio intercessor. Lucas 6,38. Dai e dá-se-vos-á. Então, meus irmãos, nós somos abençoados quando intercedemos pelas outras pessoas. Se você não está sendo abençoado, o abençoado é porque você não é intercessor, nem é uma intercessora de acordo com os padrões bíblicos. Uma das maneiras de expressarmos nosso amor pelos irmãos é interceder por eles. Isso é colocar o amor em prática. Quando nós começamos a interceder pelos outros, nós estamos colocando o amor de Cristo em nosso coração em prática. Foi isso que fez Moisés. Foi isso que fez Abraão. Foi isso que fez Isaac. Foi isso que fez Jacó. Foi isso que fez Samuel. Foi isso que fez Esdras. Foi isso que fez Samuel. Foi isso que fez Paulo e Jesus. Que foram exemplar de intercessores. E Jesus ainda hoje é o nosso intercessor perfeito. Ele continua sendo intercessor. Ele é o nosso intercessor perfeito junto ao Pai. Romanos 8:34 nós lemos: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente
os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, meus irmãos, depois de ouvir tantas lições, ensinos da palavra de Deus sobre a intercessão, vamos a partir de hoje, nós também, cada um de nós, praticar o amor, nos tornando intercessores. Vamos pedir a Deus que nos ajude a fazer isso. Vamos pedir perdão, porque até hoje nós não somos os intercessores que a Bíblia manda que nós somos, com todos esses deveres. Que Deus nos abençoe, abra a nossa mente, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração e encha-nos do desejo de interceder uns pelos outros. Que nós tenhamos o amor de Cristo dentro do nosso coração, o amor que intercede. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém.